Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Segundo a psicóloga Miriam Goldenberg, as famílias atuais precisam encarar alguns desafios: longas jornadas de trabalho, construção de diálogos entre diferentes gerações, exercício da tolerância, o perigo do divórcio. Esses são alguns desses desafios. Com o objetivo de fortalecer e ajudar as famílias, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil abordará o tema Família Cristã no 4º Fórum de Educação Cristã. O evento está sendo preparado pela Diretoria Nacional da IELB e contará com 6 palestras que abordarão importantes aspectos da família sob a ótica da Palavra de Deus. Hoje iremos conversar com o idealizador do fórum, o vice-presidente de Educação Cristã da IELB, o reverendo Martinho Zontak. Fique com a gente! Muito bem, estamos com o pastor Martinho Zontak. É uma alegria ter o senhor aqui no programa Toque de Vida para falar desse tema tão importante. Família cristã é o tema então do 4º Fórum. Mas antes da gente falar do Fórum, pastor Martinho, por favor, fale um pouco da sua trajetória, da sua vida. Senhor que é marido, tem 4 filhos, 7 netos. Fale um pouquinho da sua vida e de como o senhor chegou até aqui então. A história é longa. A gente começou lá em 1943, a data do meu nascimento, o ano do meu nascimento. Aí a minha vida de estudante e a minha formatura na Faculdade de Teologia do Seminário Concórdia foi em 1966. E aí eu fui pastor em Florianópolis, na capital do estado de Santa Catarina. Praticamente a minha vida toda até há pouco. Lá eu desenvolvi o trabalho missionário ao longo de todo o litoral catarinense, onde hoje nós temos 7, 8 pastores. Eu estava sozinho no início. Puxa. E a missão desenvolveu e tínhamos programas até de rádio e de televisão naquela época, que aí a palavra de Deus foi anunciada e ficou conhecido, e houve então a procura pela igreja de pessoas. E aí foi desenvolvido. Trabalhou com a hora luterana então, 5 minutos com Jesus? Não foi esse o programa. Nós tivemos um programa independente, um programa de TV chamado Encontro. O programa Encontro desenvolvemos esse programa durante 3 anos e meio. E eu interrompi esse trabalho quando fui eleito diretor do Seminário Concórdia. Aí o senhor veio para São Leopoldo, onde então fiquei os 4 anos do mandato e retornei para Florianópolis, porque também sou concursado como professor da Universidade Federal, onde hoje estou aposentado. E aí, a partir dali, nós iniciamos também um novo trabalho missionário, uma nova congregação. E depois, agora, estou no 2º mandato na vice-presidência da IELB, na área de educação cristã. Que é diferente da área de ensino, né? Ensino é mais a questão da teologia, da graduação, da pós-graduação, e educação cristã pega esses temas como, por exemplo, do Fórum de Educação Cristã, que é a família cristã, que aí é para toda a igreja, né? Exato. O ensino, o vice-presidente de ensino cuida bem desse setor, da formação de recursos humanos na Faculdade de Teologia do Seminário, e também está muito ligado com as escolas luteranas, com a ANEL, Associação Nacional de Educadores Luteranos. Sim. Educação cristã visa mais o foco da educação cristã é a vida da congregação, desde a educação das crianças, instrução de confirmandos, todo o trabalho de preparação de estudos bíblicos em grupos, da igreja em grupos, e aí vai todo esse trabalho de administração cristã, chamada de mordomia cristã, enfim, todo esse desenvolvimento da educação cristã na pessoa, essa educação continuada desde a infância até o fim da vida. E aí surgiram então diversas ideias que culminaram com os fóruns, né? Isso. E eles têm tido bastante adesão das pessoas, né? Sim. E o objetivo do fórum é esse, então, é essa educação continuada. Sim. O primeiro fórum foi antes da minha gestão, que foi sobre o tema, a temática foi instrução de confirmandos. Depois da minha gestão, começamos com educação continuada, foi a temática. O último agora, o terceiro, foi
sob o tema mordomia cristã, administração cristã, como o servo de Deus deve encarar a sua vida e como desenvolvê-la responsavelmente a serviço de Deus da sua vida e dos seus circunstantes. Tá? E hoje nós escolhemos para esse fórum deste ano essa temática que eu julgo de grande importância. Eu vi a sua abertura, onde a psicóloga é citada, e ela tem muita razão naquilo que está dizendo. Nós temos grandes desafios hoje, e por isso nós também optamos essa temática, a família cristã. Então a temática vem a atender talvez um anseio e uma dificuldade que as próprias famílias cristãs estão passando também. As dificuldades também acometem os cristãos. Sim, sim, e muito. E veja, a adesão foi assim impressionante. Os outros fóruns praticamente se concentraram em São Leopoldo e Espírito Santo, um aqui e a reedição no Espírito Santo. Esta vez nós temos o convite e o pedido de realizá-lo em várias regiões do país. Temos marcado em 13 regiões o Fórum de Educação Cristã, e alguns esperando também serem contemplados com esse fórum. Tem lugares que ainda não estão previstos. Falta definição. Puxa vida, vai ser... Ou seja, o anseio das congregações, dos membros é grande sobre esse tema específico da família cristã. Quais são os desafios maiores que o senhor que viaja pela igreja, pelo Brasil, quais são os desafios que nós enfrentamos hoje em dia em relação à família? Eu posso dizer assim, a gente pode mencionar uma série de coisas, mas uma das coisas que mais me preocupa é a penetração, a influência dos pensamentos mundanos, dos pensamentos, das ideologias contrárias à palavra de Deus, que invadem os nossos lares, invadem as famílias e tomam o pensamento das pessoas. Por quê? Muita gente se deixa levar pela mídia hoje, com tantas influências negativas, com tantas coisas contrárias que desvirtuam todo o plano maravilhoso de Deus, que Deus estabeleceu para a família. Então, em todas as áreas da vida cristã. Por isso nós, inclusive, tentamos identificar essas situações nos 6 temas que nós estamos propondo, para atender essas áreas através dessas palestras, desses estudos, dos 6 temas que nós temos propostos. Puxa vida, e vamos falar, por exemplo, do primeiro tema, né? Que é a palestra Família Projeto de Deus, vai ser com o pastor Joel, que é o vice-presidente de ensino, né? Isso. Então, qual é o objetivo desse primeiro tema, a família como projeto de Deus? É exatamente mostrar que a família, em primeiro lugar, não é uma invenção humana. A família, de fato, é um projeto de Deus desde o início da criação, Adão e Eva, onde Deus estabeleceu a constituição da família. Adão e Eva, e disse frutificar e multiplicar-vos, quer dizer, gerando filhos. Sim. Então, esse núcleo, essa família nuclear, é o projeto de Deus. E isso está sendo desvirtuado. E aí a formação, como é formada a família? Este é um gravíssimo problema de hoje. Pela palavra de Deus, o projeto de Deus, a família é constituída pelo marido, pela esposa e por filhos. Esta é a família nuclear. Hoje, infelizmente, esta organização, esta formação da família não é mais assim aceita pelo mundo. E esse pensamento pernicioso está influenciando as famílias cristãs. E muita gente, então, não entende isso. Então, nessa primeira palestra vai se enfocar muito isso. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vida abençoada de uma família? É aquela constituída, organizada e funcionando conforme aquele que a projetou, que é Deus. E a família foi criada por Deus antes da queda em pecado, antes de Adão e Eva desobedecerem a Deus, né? Deus já havia dito, olha, vocês estão aí um para o outro, multiplicai-vos, né? Então, sim, Deus institui a família antes da queda, e aí o pecado traz todos esses problemas, né? Talvez o problema que mais acomete as famílias cristãs seja o divórcio, por exemplo, que seria a dissolução, sim, de uma família. As crianças seriam as que mais sofrem nesse São as vítimas divórcio. maiores. São as vítimas maiores, sim, né? Isso hoje parece que um casamento é uma aventura.
Se dá Vamos certo, ver se dá certo. Se deu certo, deu certo. Se dá errado, tem outras opções. Então, é uma maneira irresponsável de lidar com a família. Desrespeito entre os cônjuges, não respeitando o voto que fazem no casamento, desrespeitando os filhos, que jogam eles aí, depois são os órfãos dos pais. Sim. E são os sofredores, são as vítimas. E Por mais que se diga que a criança se adapte a um divórcio, mas nunca é uma adaptação natural, né? Não. Qualquer criança deseja ter o pai e a mãe juntos, Isso. né? Lógico, não estou falando de um pai agressor, né? Estou falando de uma família que o casal decide pelo divórcio, né? E a criança, obviamente, naturalmente vai desejar que os pais estejam juntos, né? Mas isso faz parte da natureza humana. Natureza humana. A própria natureza. Deus criou o ser humano dentro desse... eu vou voltar a usar a palavra projeto. Fez esse projeto, está implícito na vida das pessoas, pai, mãe, filhos e esse relacionamento todo. Eu fiquei apavorado hoje quando um colega lá no centro administrativo da igreja citou num cadastramento que teve que fazer lá, apareceu, em vez de aparecer pai e mãe, diz assim, progenitor 1, progenitor 2. Olha, veja, só por essa terminologia já se vê que se desrespeita toda essa realidade de pai e mãe, homem e mulher, filhos. Então, é uma degeneração da vida da família. É verdade. E você que é de casa, existem algumas estatísticas, né, que dizem que, por exemplo, casais que hoje se julgam infelizes, você tem chance, se investir no seu casamento, tem uma chance maior de ser feliz nos próximos 5 anos do que ser feliz num segundo casamento. Então, se você está infeliz no seu casamento, a saída provavelmente não é o divórcio, é buscar terapia e buscar ajuda espiritual. Procure uma das nossas congregações luteranas. Você pode acessar o site do nosso sínodo, que é www.ielb.org.br. Você consegue digitar a sua cidade, procurar uma congregação luterana perto de você. Certamente o pastor terá todas as condições e a alegria de ajudar você a ser feliz no seu casamento. Como eu disse, é uma luta árdua recuperar um casamento. As estatísticas dizem que em 5 anos, um casamento que está afundado em tristeza, em 5 anos muito bem trabalhados pela palavra de Deus, com a ajuda de profissionais, psicólogos, você conseguirá ser feliz, muito mais do que num futuro ou num segundo casamento. E as estatísticas também dizem, pastor Martinho, que uma pessoa que é infeliz no primeiro casamento, a chance dela repetir a infelicidade no segundo é maior. Então, o divórcio nunca é o caminho mais sábio, né? Nunca é a Pode solução. parecer o mais fácil, mas não é o mais não é o mais sábio. Na realidade, sábio, né? o que é o divórcio? É fuga. É uma fuga em vez de enfrentar com amor, com critérios, com bom senso, enfrentar as dificuldades e tentar superá-las entre o casal e entre pais e filhos, toda essa realidade é superar com a ajuda de Deus, baseando-se na palavra, na orientação de Deus, com muita oração. É muito fácil, é muito simples, fugir. Fugir de um compromisso assumido. Para mim, casamento e amor, no casamento entre os cônjuges, em primeiro lugar, amor significa compromisso assumido. É o dever, né, do voto, né? A segunda palestra, pastor Martinho, fala sobre relacionamentos, marido, esposa e filhos, né? Quais são as maiores dificuldades nesses relacionamentos todos na família? Por que essa segunda palestra? Porque nós observamos, eu acho que todos também os caros que estão conosco nesse momento podem lembrar muitos acontecimentos que as pessoas com muita facilidade hoje criam atritos, criam conflitos por falta de preparo pessoal. É um problema muito sério. As pessoas ingressam no casamento, como eu disse há pouco, como uma aventura, não se preparam e nas primeiras dificuldades, os primeiros opiniões diferentes e ideias diferentes, o conflito se estabelece, o conflito e não se supera. É verdade. Cada um no seu egoísmo, na sua falta de capacidade de empatia, exato, né? E quando Michel Quast fala no livro Construir o Homem e o Mundo, é um pensador francês, traduzido, pensador católico.
ele falando sobre construir o homem e o mundo, e num capítulo ele fala sobre amar. Aí ele pergunta assim, o que é amar? Ele define assim, amar é dar-se. É verdade. É dar-se. E muitas pessoas não sabem dar-se ao outro. O marido, a esposa ao marido, e superar essas diferenças de cultura, de se adaptar tradição. ao outro, né? Exatamente. E aí é fácil o rompimento. É verdade. Ah. E tem um pastor, o Timothy Keller, ele fala que a dificuldade no relacionamento familiar esconde, mascara a idolatria que a gente tem, né? Nós cobramos que a nossa esposa nos faça felizes, na verdade a gente está cobrando que ela seja nosso Deus, que só Deus pode fazer a gente feliz, né? A gente não casa para ser feliz. A gente é feliz somente por meio de Cristo, que veio ao mundo para morrer em nosso lugar e nos dar a vida eterna, nos dar perdão de pecados. O casamento não faz ninguém feliz, você é feliz em Jesus. O casamento pode trazer alegria e contentamento, que é diferente Sim. de felicidade. Quando a gente vê o outro como um ser humano como nós, a gente não vai cobrar que aquela pessoa nos faça felizes. A relação é muito mais fácil quando a gente lida com seres humanos iguais a gente, né, Pastor Martinho? Sim. Ficaram 4 temas para depois do intervalo, mas assim, antes da gente terminar esse intervalo, eu gostaria de divulgar o primeiro fórum. Vai ser semana que vem aqui em São Leopoldo, né? Então, Pastor Martinho, rapidamente, hoje é domingo, dá tempo de você se inscrever, é o último dia de inscrição, aproveita lá. Pastor Martinho vai dar a dica de como você pode se inscrever para o 4º Fórum de Educação Cristã da IELB, tema Família Cristã, que será no Seminário Concórdia nos fins de semana do dia 15 e 16 de março. Na realidade, 16 e 17. Desculpa, 16 e 17. 16 e 17, é sábado e domingo. Começando sábado às 9 horas da manhã e vai até domingo ao meio-dia. Então, isso vai ser lá no Seminário Concórdia em São Leopoldo. E as inscrições podem ser feitas até dia 10, que é domingo. Mas eu vou abrir aqui o seguinte: a possibilidade de alguém ainda no domingo conversar com a sua família, lá também na congregação, um incentivando o outro. Eu vou aceitar as inscrições até segunda-feira de manhã. Até segunda de manhã. Alguém pode mandar por e-mail, pode se comunicar com a gente. Nós vamos aceitar as inscrições. Qual o e-mail, então, de contato? Para o meu e-mail. É martinho@ielb.org.br. Muito bem, então tá aí na sua tela o e-mail do pastor Martinho. Entre em contato, se inscreva, fala, a gente quer muito, e ele vai dar as informações, e nós queremos ver vocês ali no fórum, no 4º Fórum de Educação Cristã da IELB. Na volta do intervalo, pastor Martinho, nós vamos ver os outros temas, então já vou ler aqui para você ficar esperando, né? Finanças na família, prevenção e recuperação de familiares que tropeçaram, cuidando dos idosos. Vamos falar sobre esses temas na volta do intervalo. Fique aí, nós já voltamos. Muito bem, voltamos para falar sobre família cristã. É o tema do 4º Fórum de Educação Cristã da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós estamos com o pastor Martinho Zonta, vice-presidente de Educação Cristã da Igreja Luterana no Brasil, e ele está falando sobre os temas da palestra. No primeiro bloco nós vimos os 3 primeiros temas: família, projeto de Deus, relacionamento, marido, esposa, filhos. Agora nós vamos seguir com os demais temas. Pastor Martinho, a terceira palestra ali fala sobre pai, sacerdote do lar e família, uma agência missionária, com o pastor Geraldo Schiller. Sim. O que se pretende com essa palestra? O que nós pretendemos é fazer com que os pais entendam a grande missão, a grande tarefa que Deus confia aos pais, de educar os seus filhos no caminho de Deus. Eles são os maiores responsáveis da educação dos filhos. Não é a igreja. E nem a escola, então. Nem a escola. A primeira responsável é a família, são os pais. Deus delegou a eles essa responsabilidade. E eu cito nas minhas palestras, manifestações, eu cito um autor que diz assim: a escola dominical, os cultos, os estudos bíblicos são complemento para aquilo que os pais devem fazer em primeira mão. E os pais, então, depois, a igreja está aí para ajudar e complementar e conduzir aquilo que os pais não podem fazer sempre sozinhos. Então,
Por que nós queremos? É para que os pais entendam a importância, especialmente também porque os psicólogos hoje dizem que o caráter de uma pessoa é formado no máximo ali, né? nos primeiros anos, nunca, dificilmente ultrapassa 6, 7 anos. Então imagina, essa primeira infância, esse primeiro período da vida das crianças é fundamental. E aí tem o Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É bem lembrado. Então, é ali que está o foco. Nesse versículo, né, o ensino ali, o hebraico que é usado é o mitzvah, né? Que significa que era um ato de consagração, né? Ensinar na Bíblia Sim. é consagrar aquela criança ao Senhor, né? É. Consagre e ensine a criança no caminho do Senhor. E interessante, só para mencionar ainda, na Bíblia nós temos assim um texto bíblico que diz assim: os filhos são herança do Senhor. São uma herança, Deus entrega os filhos ao casal, à família, eles devem conduzi-los como propriedade de Deus. É verdade. E quando um filho tropeça, que é o tema da quinta palestra, como tratar um filho ou um familiar que tropeça? Imagina aqui que talvez aborde a questão de droga, de alcoolismo, né? Toda essa triste realidade, essa pornografia que hoje, inclusive esse carnaval aqui é uma loucura, né? Sim, sim. Para mim é uma loucura, é um absurdo o que está acontecendo no carnaval, com apoio oficial. Tá? Isso é lamentável. E aí o que acontece? Os filhos, quando não estão solidamente fundamentados na palavra de Deus, com uma fé bem feita pela ação do Espírito Santo através dos meios da graça, facilmente são levados a desvios. Aí tropeçam. E aí vai. O que precisa ser feito? Primeiro é uma atuação preventiva. É aquilo que nós falamos há pouco. Educá-los desde pequeno, para que quando eles chegam naquela idade de maior tentação, na adolescência e na juventude, para que eles tenham capacidade de resistência. Que eles tenham um caráter formado próprio, né? Exato, e de blindá-los. Blindá-los para que estejam protegidos pela graça de Deus. A fé como escudo, diz a palavra de Deus, uma fé forte é um escudo de repelir os ataques, as flechadas do mal. E como acolher o filho que caiu, né? Assim. Esse é o grande ponto. Em não desprezá-lo, não jogá-lo fora, não romper com ele. Eu li esses dias assim que uma senhora perguntou a um pastor: eu tenho 2 filhos, um é querido, dedicado em casa, obediente, vai conosco nos estudos, o outro é rebelde, vai fora, toma droga e se perde na prostituição. Qual dos 2 eu devo amar mais? O pastor disse: deve amar sempre os 2, mas nesta situação deve amar muito mais aquele que está caído. E com seu amor, com seus conselhos, com seu acolhimento, deve buscá-lo de volta. Então o amor é a chave do acolhimento do caído. De ir atrás e não ser politicamente correto. É verdade. O que é politicamente correto? É ser falso. É falso. É não dizer a verdade. Não é passar a mão na cabeça, amor, né? É falar a verdade. Exato. Né? Dizer a verdade, tanto do lado da lei, mas muito da graça de Deus que quer recuperar. A graça de Deus deve estar acima dos pecados. Isso a Bíblia diz, onde a graça supera abundantemente os pecados. E isso os filhos devem entender e crer nisso. Então a família é uma agência de cura, né, também, né? Porque ela recebe os que tropeçaram. Pastor, a sexta palestra fala sobre cuidar dos idosos. Seria algo meio óbvio, né? As famílias cuidarem dos seus idosos há algum tempo atrás, sei lá, 100 anos atrás, era muito natural. Não tinha previdência social, quem cuidava dos papais ali, os idosos eram os filhos, né? Hoje não é mais assim, então, pelo visto. Pois é impressionante. Tem um ditado assim: um pai cria 10 filhos, cuida de 10 filhos, e 10 filhos não conseguem cuidar depois de um pai quando está idoso. Eu disse esses dias numa palestra, alguém até nem gostou muito do que eu disse assim: um mal infelizmente no mundo hoje são os asilos, são para crianças, como é que chama? As creches, mas infelizmente são um mal necessário, porque os familiares não cuidam dos seus. Então precisa haver asilos, lugares para idosos. Claro, é bom tê-los, porque tem algumas famílias que não têm condições de cuidar. Mesmo. E esses, claro, devem ter um apoio fora com outras instituições. Mas
esta realidade de cuidar dos seus. Isso é bíblico. É verdade. Isso é bíblico. E eu imagino que quem não tem condição e tem que deixar talvez o pai e a mãe no asilo, ou a mãe que tem que deixar a filha na creche, né, porque tem que trabalhar fora, é uma dor no coração também, né? Sim. Tem aqueles casos que tipo larga lá porque não quer saber nada com nada, né? Mas existem os casos que existem muitos casos assim, também, sim. Né? Agora, esses que têm essa formação gostariam de cuidar dos seus idosos e das crianças, mas não têm condições. Para isso deve ser um sofrimento entregá-los nessas instituições. Mas eu digo assim, graças a Deus ainda existem essas instituições que vêm como socorro nesses momentos. Eu espero que as famílias, todas as famílias, entendam que cada um da família deve ser cuidado pela própria família. As crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos. Criar esse ninho de amor. Esse ninho de amor, né? Onde a família toda vive, convive e se fortalece, se acolhe mutuamente e vai vivendo sob a graça e bênção de Deus. Isso é um desafio hoje em dia, porque os filhos vão trabalhar em outro local, a gente acaba ficando meio desnucleado, né? Antigamente todo mundo trabalhava ali perto, né? Trabalhava na mesma cidade, pelo menos, então tinha como revezar no cuidado, ter um cuidado especial com os pais, né? Diz um analista, nós avançamos muito rapidamente da cultura rural para a urbana e houve uma queima de etapas. E o povo não estava preparado para crescer dentro dessa evolução para a vida urbana e veio de repente da vida urbana para dentro das cidades e aí despreparado, não aculturado e se perdeu no meio desse mundo de correria, né? Hostil, correria e louco. E aí acho que nesse ponto Jesus ele nos ensina, né, nos convida a ir à igreja, que é um local que as famílias se reúnem para receber a graça, receber o amor na palavra, né, onde a cruz de Cristo mostra que ele também foi abandonado pelos seus, né, só a mãe ali que o acompanhou e o apóstolo João, mas então ele sabe, ele sente a dor daquele idoso que sente a falta dos filhos, Sim. o filho que sente a falta do pai, né? Então há restauração para essas famílias também. Claro que né? existe, claro que uma família que busca Deus, que aceita a ação de Deus na sua vida, ela vai ter condições de organizar a sua vida e viver de acordo com a vontade de Deus. Claro, com defeitos, porque nós somos humanos e temos defeitos. Para mim é muito significativo quando Jesus está lá na cruz, olha para Maria e olha para João e diz para João: essa é tua mãe. E o que ele está dizendo? Cuida dela. É minha mãe, mas cuida dela. E aí diz para Maria: eis o teu filho, João. Então Jesus providenciou companhia familiar para aqueles que estavam com ele. Esse exemplo, e nós deveríamos ver todo esse amor que Jesus mostra na vida enquanto estava aqui e depois através da sua palavra orientando as pessoas. Isso deve ser buscado. A igreja, né, antiga cuidava dos idosos, das viúvas especialmente, né? Havia todo esse cuidado. Ficou um tema, a gente não vai ter tempo para falar sobre esse tema. Que bom, porque se você está interessado, você vai ter que comparecer a um dos fóruns de educação cristã com o tema Família Cristã. E o que ficou para a gente falar e a gente não conseguiu é as finanças na família. Você briga em casa por causa de finanças? Tem alguém que é mais gastador, outro é mais econômico, né? Você quer uma solução? Gostaria de ouvir algo sobre isso que te ajude? Por favor, então se inscreva com o pastor Martinho Zonta, que o e-mail dele aparece aí na sua tela. Você pode participar no próximo fim de semana do Fórum de Educação Cristã, que acontecerá no Seminário Concórdia em São Leopoldo. Se inscreva até segunda-feira, até amanhã, dia 11 pela manhã. E pastor Martinho, nós temos rapidamente que eu vou divulgar os outros locais. Você que está nos assistindo no YouTube, não é da Grande Porto Alegre, portanto, você que é do Paraná, nós teremos o mesmo evento dia 14 de abril em Cascavel, dia 14 de abril em Cascavel, no Paraná, dia 18 e 19 de maio no Mato Grosso, na cidade de Sinop. Você que é do Mato Grosso do Sul,
Região de Campo Grande, anota aí, dia 25 e 26 de maio vai acontecer esse mesmo fórum, nessa mesma estrutura. Rondônia, lá para o norte, Ji-Paraná, na cidade de Ji-Paraná, acontece o evento dia 1 e 2 de junho, o 4º Fórum de Educação Cristã. No Paraná, de volta, em Ponta Grossa, anote aí, dia 15 e 16 de junho, acontece o evento 4º Fórum de Educação Cristã. Em Santa Catarina, dia 30 de junho, na cidade de Concórdia. E voltando então ao Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, nós teremos o tema Família Cristã no dia 28 de julho, lá em Pelotas, dia 28 de julho. E agora lá no Espírito Santo, nossos queridos capixabas terão a chance de falar sobre família cristã na cidade de Vila Velha, no dia 3 e 4 de agosto, e em Erechim, Rio Grande do Sul. O fórum acontece no dia 17 e 18 de agosto. Lá na Paraíba, Grande Nordeste, que lindo lugar, em Campina Grande, na Paraíba, nós temos o evento dia 7 e 8 de setembro. E depois, por enquanto, finalizando, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, dia 19 e 20 de outubro. Tem alguns lugares que ainda podem ser confirmados, fiquem atentos ao site da IELB, ielb.org.br, que lá, se aparecer mais algum lugar, certamente esse novo local para o 4º Fórum de Educação Cristã será divulgado. Pastor Martinho, nós temos mais um minutinho e eu deixo a palavra para o senhor nos dar uma saudação final e terminar então com uma belíssima mensagem. Fique à vontade. Obrigado, pastor Fukui. Eu agradeço muito por essa oportunidade de falar sobre esse tema. E eu quero convidar a todos para que venham de fato participar desses fóruns. E eu disse para o pastor há pouco que eu gostaria de lembrar um texto bíblico que provavelmente muitos ouviram no seu casamento, onde fala exatamente da beleza de alguém em família segue a palavra de Deus. 128, Salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira em roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe. E esta bênção nós queremos que todas as famílias tenham. E desejamos que Deus os abençoe. Venha por isso então aos fóruns, vamos conversar juntos para então buscar essa orientação. Muito obrigado, pastor Martinho. Você pode ver o nosso cartaz do evento que será no próximo fim de semana, com os dados que estão ali. Se inscreva então pelo e-mail que aparece na sua tela, que é o e-mail do pastor Martinho Zontak. Você poderá participar do 4º Fórum de Educação Cristã para falar sobre família cristã. E por favor, envie também sua mensagem, suas considerações sobre nosso programa, sugestões de tema para o nosso e-mail, pastoral@ubra.br, ou então mande uma mensagem para o meu celular, meu WhatsApp, pode ligar também. O número aparece na tela, código de área 51. O número é 99637-7447. Muito obrigado pela sua companhia. No terceiro bloco, nós seguimos com mensagem bíblica e oração. Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. A última quarta-feira deu início a um período dentro do calendário cristão que nós chamamos de Quaresma. Este período nos convida a refletirmos sobre quem nós somos diante de Deus, meditando sobre o seu grandioso amor revelado em Jesus Cristo. Em nosso encontro de hoje, vamos dar alguns passos nesta reflexão. E será um prazer fazer isto em tua companhia. Fique com a gente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja
seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Há 500 anos viveu um monge chamado Martinho Lutero, que tinha um relacionamento um tanto conturbado com Deus. Ele considerava que Deus era injusto porque Deus demandava a perfeição dele, mas não dava a ele condições de cumprir com essa mesma perfeição. Isso causava uma angústia tremenda em seu coração. Foi então que ele conheceu um amigo, um pai espiritual, Johann Staupitz, que disse uma frase que transformou o seu pensamento e a sua vida. Ele disse o seguinte: Lutero, não basta crer que Deus perdoou a Davi, precisas crer que ele perdoa a ti. Para nós entendermos melhor o significado dessa frase do amigo de Lutero, precisamos relembrar uma história do famoso rei Davi. A história bíblica diz que certo dia Davi estava no terraço do seu palácio e de longe ele avista uma linda mulher nua tomando banho, e Davi deseja ardentemente ter relações sexuais com aquela mulher. Ele era o rei, mandou chamar a mulher, se deitou com ela, tiveram relações. Só que acontece que a mulher ficou grávida. E tinha ainda mais um elemento nessa história. O marido da mulher, ela era casada, não estava em casa. Ele era um soldado de Davi, ele estava na guerra. E aí, como explicar a mulher grávida se o marido não estava em casa? Então Davi nos mostra que o jeitinho brasileiro existe muito antes do Brasil existir. Ele manda chamar então o soldado da guerra para que ele voltasse para casa. Obviamente o soldado iria matar a saudade da sua esposa, eles iriam ter uma noite romântica, e então, como não existia ainda naquela época o teste do ratinho para comprovar a paternidade, o filho ia ser mesmo do marido e a história estaria resolvida. O soldado foi chamado, só que ele pensou consigo mesmo:
Como posso eu ir para casa, jantar e estar com a minha esposa se os meus irmãos estão morrendo na guerra? Então ele ficou na porta da cidade, no portão da cidade, e não foi para sua casa, ficou ali esperando. E agora, como resolver o dilema? Davi, mais uma vez, teve uma ideia. Mandou então que aquele homem fosse colocado na frente de batalha, de onde de cada 10 homens, 11 morriam. Isso foi feito, o homem veio a falecer, a mulher ficou viúva, Davi a trouxe para sua casa. Algum tempo depois, aparece até Davi um profeta chamado Natã e disse: Davi, quero contar uma história para você e quero ver o que você me diz. Havia um homem muito rico que tinha um vizinho muito pobre. A única coisa que o vizinho pobre tinha era um animal que ele usava para sustentar a sua família. Certa vez, o homem rico recebeu uma visita e queria fazer um churrasco. Só que ao invés de pegar de um de seus animais, ele pegou e matou o único animalzinho que o vizinho pobre tinha. O que tu me diz dessa história, Davi? E Davi logo reagiu: me diga quem é esse homem, porque eu vou dar um jeito nele. Foi então que o profeta Natã reagiu e disse: Davi, este homem é você. Nesse momento, então, Davi cai em si e se dá conta do terrível pecado que ele cometeu contra o seu semelhante e também contra Deus. A Bíblia diz que Davi chorou amargamente o seu terrível pecado. Mas a Bíblia diz mais. A Bíblia diz que Davi pediu perdão a Deus e Deus perdoou a Davi. Existe um salmo escrito pelo rei Davi que justamente retrata esse sentimento de arrependimento. Através das palavras desse salmo, Davi então reconhece o seu pecado e, confiante, pede perdão a Deus. Acompanhe comigo a leitura desse texto, escrito por Davi logo depois de ter sido visitado pelo profeta Natã. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande paixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido um mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ao lermos então esse salmo e a conhecermos melhor a história de Davi, compreendemos o impacto que aquelas palavras de Staupitz tiveram no coração de Lutero. Lutero, não basta crer que Deus perdoou Davi, precisas crer que ele também perdoa a ti. Essas mesmas palavras de Staupitz servem também para nós hoje. Nós olhamos para a Bíblia fala assim muito a respeito do pecado que ofende a Deus e que nos afasta das pessoas e que agride quem nós somos. Mas muito mais do que falar de pecado, a Bíblia fala sobre o Deus de amor que quer nos perdoar. Ela fala a respeito de Jesus Cristo, do seu sacrifício, que lá na cruz sofreu o castigo que nós mereceríamos por causa do nosso pecado. E é justamente esse sangue de Jesus derramado na cruz que nos lava do nosso pecado, que garante que seremos perdoados, porque a nossa conta foi paga.
O que precisamos apenas é reconhecer a nossa dependência de Deus, colocarmos as nossas vidas diante dele e, como nos convida Jesus, levar até ele todas as nossas cargas, na certeza de que elas serão aliviadas. Nós muitas vezes guardamos dentro de nós sentimentos de culpa que nos consomem. O erro, o pecado, os deslizes que nos acompanham em dia a dia muitas vezes trazem consequências muito ruins. Mas algo que não precisamos carregar é a culpa diante de Deus. Deus, em seu amor, nos perdoa e, através desse perdão que Ele oferece constantemente, Ele nos dá sempre uma oportunidade de começarmos novamente, de maneira a vivermos em nossa vida o amor que Ele tem por nós através das relações que estabelecemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Olhar para a Quaresma também significa isso. Também significa olhar para esse amor de Deus que vem até nós e que nos abraça como nós somos e que nos perdoa. Precisamos crer nisso, crer que o amor de Deus vale para mim e vale também para ti. Portanto, coloque diante dele o seu peso, coloque diante dele a sua carga, traga para ele o seu coração pesado e coloque o seu coração pesado nas mãos deste Deus. E tenha certeza que em seu amor, ele te perdoa, ele te recebe, ele te abraça. Como um pai, ele te levanta depois de você ter caído e ele continua caminhando do seu lado, para que você caminhe com firmeza, com segurança, mas acima de tudo, apoiado pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Que essa mensagem do amor de Deus, nos lembrada pela Quaresma, fortaleça cada vez mais em ti a certeza de que temos um Deus de amor que está de braços abertos esperando para te perdoar também. Que assim seja. Amém. Quando a noite vem, quando os sonhos vão, confiar em si é lutar sem razão. Onde encontrar o caminho, a luz, segurança e paz para o coração. A palavra então vem nos ensinar o que Cristo fez ao se entregar. Sua cruz nos deu o caminho ao Pai. Sua graça faz nossa vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes, em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes, na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos dá salvação. O batismo traz de presente, ó Deus, essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Te pedimos, Pai, nos mantém de pé nesta comunhão que tu nos dás. No novinho e pão, tua ceia é perdão. E é tão bom poder um ao outro amar, consolar também, testemunhar, caminhando rumo ao eterno lugar. Firmes, sim, firmes, em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes, na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. Sim, firmes, em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes,
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Obrigado pela oportunidade de fazer parte do teu dia. A tua companhia muito nos alegra. Recebam todos o meu carinhoso abraço. Que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção para muitos. Até a próxima. Tchau, tchau. Em Jesus, amigo, temos que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os pecados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com seu sangue puro, dos pecados nos lavar.